Olá, colega! Bem-vindo ao primeiro vídeo desta série de 4 vídeos, onde eu vou apresentar os métodos TRIZ e Engenharia Robusta. Para começar, eu posso te afirmar, com base em décadas de experiência que eu acumulei em mais de 150 casos de aplicação, que entre dezenas de técnicas que eu conheço para inovar e melhorar o desempenho de produtos e processos industriais, o TRIZ e Engenharia Robusta ocupam um lugar de destaque, superando de longe quaisquer outros métodos. O objetivo desta série é que você conheça os princípios fundamentais de cada método, que você veja os resultados impressionantes que a gente pode obter com eles e que saia decidido a aprofundar seu conhecimento, realmente dominando TRIZ e Engenharia Robusta. Se você fizer isto, estou seguro de que este novo conhecimento será um marco na sua carreira técnica. Vamos começar então. Vejamos primeiro o conteúdo dessa série. São 4 vídeos, cada vídeo vai corresponder a uma sessão. Esse vídeo agora, o primeiro, vamos dar uma introdução para justificar por que TRIZ e Engenharia Robusta. Onde que esses métodos nos ajudam dentro do contexto da atividade técnica de desenvolvimento e melhoria de produtos e processos. No segundo vídeo, nós vamos dar uma visão geral do TRIZ, quais são os fundamentos do método, exemplos de aplicação, como é que a coisa funciona, né? E o mesmo vamos fazer no terceiro vídeo para o método Taguchi de Engenharia Robusta, uma visão geral, os fundamentos, os princípios do método, como é que funciona o estudo de Engenharia Robusta e exemplos práticos de aplicação. E no último vídeo a gente vai ver como é que esses dois métodos formam assim um casal perfeito. Existe um efeito sinérgico na aplicação integrada sequencial de TRIZ e Engenharia Robusta e com isso a gente conclui a série. Finalmente vou também fazer recomendações quanto aos próximos passos que você pode seguir para dominar esses dois métodos. Antes, porém, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha experiência, a minha trajetória, digamos, em TRIZ e Engenharia Robusta. Até onde eu sei, eu fui o primeiro a publicar toda uma série de artigos técnicos sobre Engenharia Robusta, inclusive com participação de Shin Taguchi, Eduardo Moura e Shin Taguchi, que acabou se tornando meu amigo aí, o filho do criador da Engenharia Robusta, o Dr. Genichi Taguchi. Também fui o primeiro a publicar nessa revista Banas Qualidade um artigo técnico sobre TRIZ, introduzindo esse método praticamente no Brasil, aí no junho de 2000. Também tive o privilégio de ter um dos casos que eu ajudei em umas empresas clientes minhas, a aplicação de Engenharia Robusta, e esse caso foi escolhido para estar aí nessa Bíblia da Engenharia Robusta, Taguchi's Quality Engineering Handbook, como um dos casos exemplares de aplicação da técnica. Okay? Por que eu estou dizendo isso? Não é para me gabar, não é para me mostrar, é para dizer que o que eu afirmo aqui, os conceitos, toda essa parte que eu vou explicar, né, dos fundamentos do método, está baseado em muita experiência. E essa experiência foi resumida recentemente, mais de 100 casos de engenharia robusta que eu fiz foram resumidas nesse paper, publicado no Japão, e esse paper teve um reconhecimento pela atividade, por manter viva aí a engenharia robusta no Brasil. Ok, começamos então a primeira sessão. Vamos, a título de introdução, justificar por que a importância, né, de TRIZ e engenharia robusta. E o contexto de aplicação desses métodos está em ajudar-nos a resolver os problemas técnicos que surgem durante o desenvolvimento de novos produtos, novos processos ou até novas tecnologias. Não só isso também, mas na melhoria de produtos e processos que já existem. É nesse contexto que aparecem os problemas técnicos que enfrentamos normalmente. E nesse contexto existe uma necessidade de resolver eficazmente esses problemas técnicos, sejam problemas potenciais, que queremos prevenir, ou problemas conhecidos que queremos reduzir. Agora, aqui a palavra eficaz tem o sentido seguinte: eficaz é quando um problema potencial é totalmente prevenido, ou seja, jamais ocorre, não damos chance nem de que ocorra uma única vez,
Se o problema é crônico, atacamos esse problema e eliminamos pela raiz, ou então reduzimos drasticamente a sua incidência e, muito importante, sem aumentar o custo. E frequentemente, como pode ocorrer, e vários casos que eu vou mostrar acontece isso, frequentemente explorando a oportunidade de redução de custo. Ou seja, isso aqui é o que nós vamos definir como eficácia da ação técnica. Estamos falando desses problemas técnicos que surgem nas atividades de inovação e melhoria. E quais são esses tipos de problemas? Vejamos aqui 4 categorias. Uma que podemos chamar de problemas triviais, que envolvem poucas variantes e um profissional experiente é capaz de identificar e resolver dando uma melhor solução. E aí está um exemplo. Como prevenir a troca de calor entre o ambiente e uma tubulação industrial que transporta nitrogênio líquido? Então aí uma pessoa experiente já é capaz de determinar um material, um isolante térmico, que consiga evitar essa troca de calor e resolver assim o problema. Uma solução trivial. Já outros tipos de problema entram numa categoria de dificuldade média, quando são alguns aspectos distintos que temos que considerar e cada um desses aspectos pode conter aí várias possibilidades, várias variantes para analisar. Por exemplo, como prevenir a contaminação de um produto por partículas suspensas no ar. Por exemplo, um produto sensível como por exemplo, um chip, um semicondutor. Bom, aí é preciso pensar em diferentes fontes de contaminação. Pode ser contaminação pelo ar, pode ser contaminação por líquidos durante o processo. Ou seja, existe N aspectos que têm que ser considerados, o que faz com que esse problema seja já de uma dificuldade média. Agora, existem outras 2 grandes categorias que envolvem os problemas mais cabeludos, podemos dizer assim, enfrentados pelos profissionais técnicos. Temos os problemas inventivos, que são aqueles que envolvem um conflito entre parâmetros, existem aspectos contraditórios que têm que ser atendidos, e esses aspectos são necessários para o bom funcionamento do sistema. Exemplo, como eliminar o uso de fibra de vidro em um teto automotriz, por questão ecológica, mas sem prejudicar a rigidez estrutural da peça, uma peça grande, volumosa, pesada. Então aí temos um conflito. Temos que usar fibra de vidro por uma razão estrutural, mas não podemos usar por uma questão ecológica. Um conflito tem que ter, tem que não ter, né? Precisamos, mas não podemos. Então esse tipo de situação é um problema inventivo, um problema que requer criatividade técnica para resolvê-lo. E uma 4ª grande categoria de problemas cabeludos são os problemas de otimização. São aqueles que requerem uma decisão do profissional sobre múltiplas variáveis de projeto, né? Cada qual com várias possibilidades, a fim de gerar uma especificação técnica para o projeto. Exemplo, tenho que especificar o valor nominal de 10 parâmetros críticos para o desempenho do produto, cada qual com, suponha aí 3 alternativas apenas. Por exemplo, uma temperatura, uma velocidade de um processo, a espessura de uma parede, um tipo de material, etc. Então, é um desafio enorme, porque como que eu posso identificar a combinação ideal no meio de mais de 59 mil possibilidades, né, combinações dessas várias variáveis? Problema difícil. Por mais experiente que seja um profissional, é difícil encontrar essa combinação ótima que resulta no desempenho ideal do sistema. Ok, aqui uma distribuição totalmente empírica para manufatura e serviços, com base em minha experiência, né, da frequência, da incidência desses problemas no ambiente de inovação e melhoria contínua de produtos e processos. E vemos aqui, a conclusão é que os problemas de otimização e os problemas inventivos são frequentes, não é? E, portanto, oferecem os desafios mais importantes, mais incidência de desafios técnicos, digamos assim. Ok, agora, para cada tipo de problema, existem técnicas mais adequadas, outras menos adequadas. Por exemplo, para os problemas triviais, perdão por estar aí em espanhol, a imagem. Para os problemas triviais, é aceitável a prática do tiro, que é o que eu chamo de técnica intuitiva para remover obstáculos. Ou seja, é o feeling técnico, né? Damos aí um tiro e resolvemos o problema trivial. Está bem aí a aplicação dessa técnica, entre aspas. Já para problemas de dificuldade média,
esse tiro vai ficar insuficiente, não é? Porque a complexidade técnica aumenta. E aí a gente tem que usar métodos mais logicamente estruturados, por exemplo, metodologia de análise e solução de problemas, o método DMAIC do Seis Sigma, para citar alguns exemplos. Isso é uma série de passos lógicos que nos permitem enfrentar problemas já de dificuldade média. Mas, diante dos problemas de otimização e problemas inventivos, essas alternativas de técnicas para resolver problemas são insuficientes. Ok? Aí é onde brilham, né, resplandece o TRIZ e a engenharia robusta. O TRIZ para problemas inventivos, de tudo que eu já estudei, investiguei e apliquei, TRIZ é de longe o método mais poderoso para a criatividade técnica. E do outro lado, para problemas de otimização, aqui é a praia da engenharia robusta, esse é o método mais poderoso de otimização para enfrentar esse tipo de problemas. Por aqui a gente já dá uma ideia, né, da importância de TRIZ e engenharia robusta, fazendo o que outros métodos não conseguem fazer. Então cabe aqui uma pergunta: será que a gente realmente precisa de mais métodos, né? E aí cabe perguntar: existem evidências concretas de que a maioria dos problemas técnicos não são resolvidos eficazmente? Porque se houver evidências, então a gente precisa de novas técnicas, ok? Para responder isso aí, vamos ver qual que é a abordagem típica que a gente utiliza, ok? Eu vou passar rápido sobre isso aqui, que são sequências conhecidas, né? Para enfrentar um problema técnico, normalmente nós passamos por uma etapa de geração de soluções conceituais, o que podemos chamar de ideação. Gerar uma ideia geral, uma linha de ação geral, né? Um conceito, uma particular configuração de tecnologias para resolver uma situação. E saímos daí com um conceito selecionado, que a gente aposta as fichas, e aí vamos detalhar, parametrizar essa solução conceitual, né, fazendo um projeto, considerando as variáveis em jogo, para sair daí dessa fase de detalhamento da solução com um projeto final de um produto, uma especificação técnica de um produto ou de um processo. E a gente submete essa especificação, seja na forma de um protótipo físico de um produto, seja na forma de realização de rodadas piloto de um processo, a gente verifica o desempenho em provas de validação, ensaios de validação, né? E aí, se alguma coisa não está legal, a gente levanta possibilidades do que pode estar causando isso, faz uma análise de causas e modifica algum parâmetro, né, do projeto ou eventualmente abandona o conceito e vai buscar um outro conceito. Até que finalmente passa nos critérios de validação e a gente libera para produção em alta escala e uso pelo cliente. Então, essas são, em geral, as linhas, né, de abordagem técnica para resolver um problema técnico, seja um problema potencial ou já conhecido de um produto ou de um processo. E o que a gente usa ao longo dessas etapas? Que técnicas, que ferramentas a gente utiliza para tomar decisões? Aqui na fase de ideação, a gente usa o velho conhecido brainstorming, ok? Para criatividade técnica. Já aqui na fase de detalhamento da solução, a gente usa o know-how técnico, né, tecnológico específico que a gente tem. Aqui na etapa de validação, a gente usa ensaios, testes para detectar problemas, para detectar não conformidades, ver se tem algum problema. E aqui já, então, quando aparece algum problema, na análise de causas, a gente volta a usar o conhecimento, nosso know-how tecnológico, muito importante, né? E para os ensaios, provas de verificação, para ver se resolveu o problema, a gente usa a técnica experimental, que a gente pode chamar de um fator por vez. Varia só um fator, mantém os outros fixos e vê o efeito de mudar essa variável. Ok? Agora, vamos ver as consequências de usar essas técnicas, que eu posso já dizer para vocês, são extremamente limitadas diante da complexidade dos problemas inventivos e problemas de otimização. Vamos ver as consequências, tá? Os problemas que a gente vive no dia a dia fazendo isso, a abordagem tradicional. Aqui a gente passa vários loops, vários ciclos apagando incêndios. Isso custa caro, isso atrasa o tempo, né, de resolução do problema,
seja no desenvolvimento, seja já depois na fase mais adiantada de produção. Quando a gente finalmente encontra uma condição que passa nos ensaios de validação, libera para produção em alta escala, e aí aparecem, como que do nada, novos problemas, problemas conhecidos que a gente achou que tinha resolvido aqui, eles voltam a acontecer, e aí novos ciclos de solução de problemas. A gente acaba então caindo aqui no uso, tá certo? Com custos de não conformidade e, eventualmente, clientes insatisfeitos. Se essa lista de problemas crônicos não tem nada a ver com a tua realidade de trabalho, então você realmente não precisa de trilha de jardim robusta. Agora, se o que está aí na tela realmente expressa a tua rotina no dia a dia de trabalho técnico, então pode continuar que vai vir coisa interessante aí. Ok, como isso é muito típico, eu já mostrei esse slide para milhares de pessoas ao longo da minha carreira, né, eu posso afirmar que esses problemas acabam consumindo cerca de 70% do nosso tempo produtivo, dedicado a apagar incêndios, a reagir aos problemas que vão aparecendo aí nessa abordagem para resolver problemas técnicos. O que é um desperdício brutal, né, de produtividade, de energia, até de saúde nossa. Então já podemos responder a nossa primeira pergunta. Aqueles sintomas crônicos tão comuns e dependendo do tipo de indústria, são uma demonstração cabal de que a nossa abordagem tradicional é ineficaz. Recorda, não? Lembra aí a definição de eficácia? É ineficaz nessa realidade que a gente vive atualmente, onde os produtos são cada vez mais complexos, com mais tecnologia, né? A pressão para introduzir novidades, diferenciação no mercado, ou seja, o time to market é cada vez menor, com um nível de exigência dos clientes cada vez maior, com concorrentes cada vez mais fortes, ou seja, num ambiente assim, né, é muito difícil, tá certo? E a gente vê que, então, a nossa forma tradicional é totalmente insuficiente, ok? Não vai produzir os melhores resultados que a gente busca. Não vamos atingir eficácia da nossa ação técnica. Então, cabe agora uma segunda pergunta. O que está como causa raiz, problema de fundo, não? Por que aqueles problemas acontecem, okay? E são tão comuns? Vamos ver mais de perto. O que a gente está enfrentando como profissional, como equipe técnica, quando a gente está nessa fase de geração de soluções conceituais, de ideação, né? O que nós estamos enfrentando aqui é o que nós podemos chamar de concept space, um universo de soluções conceituais, ou seja, as possíveis formas de implementar as funções técnicas pertinentes do produto ou do processo para satisfazer as necessidades do cliente. Cada pontinho aqui é um particular conceito, uma particular solução conceitual. A gente normalmente não sai do zero, tem já um conceito de referência, o produto atual ou um produto do concorrente que a gente quer superar, etc. E a gente, a partir desse conceito, a gente vai explorando, né, variáveis para chegar ao conceito ideal que está oculto aí nesse universo de possibilidades de ideias. O que a gente usa? Como nós já vimos, usamos o brainstorming. O brainstorming aparentemente é um processo aleatório, a gente abre a cabeça, gera ideias, mas na prática o que acontece é que nós estamos presos, né, a um vetor de inércia psicológica. Podemos chamar isso aí nossa zona de conforto técnico, soluções que nós estamos acostumados por nosso conhecimento anterior, né? Então, e normalmente o conceito ideal não está nesse alcance limitado que um brainstorming, por mais disciplinado que seja uma sessão de brainstorming, possa nos oferecer. A gente normalmente aqui no exercício dessa técnica, a gente acaba encontrando um conceito que nos parece atrativo, mas que não é normalmente o conceito ideal, e a gente oferece esse conceito não ideal, seleciona e vamos seguir adiante no ciclo que a gente já está discutindo aqui, ok? Bom, esse conceito selecionado que não é ideal por causa das limitações do brainstorming quando comparado com o TRIZ, que nós vamos ver depois, ok? A gente agora tem que parametrizar, entra na outra etapa de detalhamento da solução. E o que a gente está enfrentando aí? Estamos enfrentando
um outro universo, que a gente chama de Design Space, são as possíveis combinações dos parâmetros de projeto, da especificação técnica que a gente tem que decidir, e são facinho aí para qualquer tipo de produto, processo, milhares de combinações de parâmetros, de especificações. Ok. De novo, a gente não sai do zero, tem um projeto, uma combinação de especificação de referência, né? E para considerar. Em torno disso, a gente vai usando técnicas, né? O know-how e essa técnica extremamente limitada, um fator por vez. E normalmente esse projeto robusto, essa combinação ótima, né, das variáveis de projeto, não está dentro do alcance, por mais know-how que a gente tenha, como essa técnica de um fator por vez é muito limitada, a gente normalmente não vai considerar, não vai identificar a condição robusta dos parâmetros de projeto. O que vai acontecer? A gente acaba encontrando aqui uma solução que passa nos critérios de validação e vamos adiante no ciclo de desenvolvimento ou de melhoria. Então, nós estamos aí, a partir de um conceito não ideal, estamos oferecendo para seguir adiante um projeto, uma especificação não robusta. E aí, o que vai acontecer? As consequências disso. Quando chega em produção em alta escala e uso pelo cliente, o produto, o processo, vai enfrentar o que a gente chama de noise space, um universo de ruído, que nós vamos definir depois. São aqueles fatores que causam variabilidade no desempenho do produto ou do processo. Okay? São fatores como variação de matéria-prima, drift, não? Deslocamento natural do processo ao longo do tempo, envelhecimento de materiais, mecanismos de desgaste, fadiga de materiais. Não? Desculpa aí, pessoal, que eu passo muito tempo falando espanhol e às vezes entrou espanhol aí, tá? Inclusive, escapa aí termos, né, na tradução, na pessoa que me ajuda com a tradução, que é equatoriana, nem sempre tem todas as particularidades do idioma de português. Então, desculpa algum errinho aí, né? Por exemplo, aqui fadiga, né? Ok, mas dá para umidade sem H no português, né? Deixa eu dar corrigida nisso aí já de uma vez. Ok, então aqui temos fadiga. E aqui temos umidade. Tá? Ok. Desculpa aí, pessoal, às vezes escapa essas coisinhas, mas não impede que a gente entenda a coisa. Então, esses vários ruídos que estão presentes no ambiente de produção em alta escala e uso pelo cliente, incluindo fatores humanos, né, estão aí para tirar nossa paz, esses diabinhos que estão aí. E quando um conceito não ideal, parametrizado de maneira não robusta, enfrenta esse universo de ruído, não é surpresa, okay, que ocorram falhas. Ok? Voltando aqui um pouco. Não é surpresa, então, que ocorram falhas. Nós vamos entrar em detalhes depois sobre o que é um conceito não ideal, o que é um projeto não robusto, né? Mas essa combinação sinistra aí está muito propensa à geração de falhas no desempenho, ok? E com isso podemos já responder a segunda pergunta, né? Aqueles problemas crônicos acontecem porque a complexidade envolvida nas nossas decisões técnicas é enorme, ok? Se trata aí de multiplicar o tamanho do universo de conceitos multiplicado pelo tamanho do universo de projeto, né? O design space. Então, se aqui temos pelo menos dezenas e aqui temos milhares, imagine, estamos falando de centenas de milhares de possibilidades, ok? Yeah. Então, pessoal, por maiores que sejam o know-how e a intuição técnica, a experiência acumulada da equipe, são insuficientes para abordar eficazmente tamanha complexidade. O resultado final são produtos, são processos que atendem aos requisitos de validação, mas que estão longe de um desempenho ótimo em termos de qualidade e custo. A diferença é bastante importante, okay? Entre passar num teste
e ter um desempenho ótimo de qualidade e custo. Ok? É aí que entra, para nos ajudar, Tris Engenharia Robusta. Bom, aqui terminamos nossa primeira sessão dessa série de vídeos sobre Tris Engenharia Robusta e eu quero deixar aqui uma dica para você conhecer o portal de conhecimento resolve.guru, tá aí o link de acesso, ok? Que contém todos esses cursos, esse know-how metodológico que eu venho acumulando ao longo de décadas, okay? Incluindo aí Tris, Engenharia Robusta e outras tantas metodologias que inclusive eu vou atualizando. Então, dá uma olhadinha lá, passeia e inscreva-se no portal de conhecimento resolve.guru. Você vai ter acesso a conhecimento de ponta, realmente. Ok? A gente se vê na próxima sessão. Até mais. Ah, antes que eu me despeça, estava me esquecendo. Coloca, por favor, perguntas, comentários, não? E eu vou tratar de responder todas as perguntas que me façam, responder os comentários. Agradeço muito desde já, ok? Coloca na seção de comentários aí as suas dúvidas, perguntas e contribuições que você possa fazer sobre o que a gente viu até aqui. Ok? Agora sim, tchau pessoal, até a próxima.